Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom, dando início à nossa conversa do último vídeo sobre straddle long put, operações aí onde possa gerar uma certa taxa, eu quero falar um pouquinho sobre a venda coberta. Tá? Já tem vídeo no canal, mas eu quero mostrar o seguinte detalhe. Vamos aqui abrir o ativo BOVA11. Perceba que nas últimas semanas de exercício, o θ das opções fica altíssimo aqui em BOVA, certo? Um θ altíssimo. Então logo, se a gente faz uma venda coberta, pegar aqui 50 centavos aí acima do valor da ação, pegar o strike de 115, ainda é no dinheiro, pode me dar uma taxa aqui de 1,80% de lucro. Ou seja, o fato de eu receber um prêmio de 1,46 nessa opção, o ativo pode cair, né, 1,46 aí sem me gerar dor de cabeça, correto? Então posso ficar ali com a ação na casa dos R$113, que eu não tenho risco na operação. Não tenho risco na operação. Só que dentro desses 9 dias, se a ação cair mais, eu tenho prejuízo ilimitado, né? Obviamente é limitado ao valor máximo de perda do ativo, porém eu tenho uma taxa de 1,80% para 9 dias úteis. O que tudo me indica é uma taxa bem interessante. Só que eu posso fazer o seguinte, eu posso travar também a operação. Se eu compro uma put, eu monto a estratégia chamada colar. Agora, se eu monto a put no dinheiro também, na casa dos 114, eu travo a operação. Eu travei a operação. Então não tem mais risco, né, se ela ficar abaixo de 114. 114, né, ficar abaixo de 114 eu começo a ter um prejuizinho, só que o meu prejuízo está em R$50 no máximo. No máximo. Tá uma taxa de 0,83%. Então 0,83% para 9 dias úteis, caramba, é uma bela de uma taxa. Se eu colocar 20 dias úteis a média mensal, né, nós teríamos aqui uma taxa de 1,60 ao mês. 1,60 ao mês já melhora um pouquinho a história. Então também seria uma operação muito interessante, né? A gente conquistar uma taxa de 0,86, taxas acima, taxas superiores a este valor. Tá? Então dentro do nosso portfólio aí, a gente pode ter operações gerando taxa, gerando uma certa renda recorrente. Então você pode pesquisar as suas ações que você tem em carteira para longo prazo, se tem possibilidade de montar essas operações. Então, cara, como a gente falou daquele straddle, né? Vamos supor que eu tenha a ação em carteira. E venho aqui, vou vender o strike 114 vou vender o strike 114 na put e 115 na call. Posso vender até o 114 na call também. Vendi o 114 na call. Tá? O que quer dizer isso aqui? Se a ação ficar acima de 114, eu não entrego a minha ação e fico com uma taxa de 2,36 para 9 dias úteis. Agora, se ela ficar abaixo de 114, eu começo a ter prejuízo. Eu acabaria sendo exercido na put de 114. Eu não quero ficar em exercício, senão eu teria que comprar mais ações. Eu posso travar a operação. Tá? Por exemplo, comprando strike de 113. Tá? Comprando strike... comprando a call não, comprando a put. Comprando strike de 113, por exemplo. Tá? Eu comprando a put de 113, eu tenho uma trava de alta com put e uma venda coberta com a call. Certo? Agora o meu prejuízo ele passa a ser um pouco diferente. Por mais que eu tenha a chance de ter que comprar essa opção de strike 114, comprar essa ação no futuro, né? Isso me permite que eu fique com o prejuízo travado. Eu consigo travar toda a operação. Esse seria o risco máximo da operação? Sim. Tá?
Próximo ao vencimento, nos últimos dias ali do vencimento, eu posso fazer a rolagem. Eu só compro, às vezes, a put aqui embaixo para me proteger de um risco sistêmico. Então a intenção, quando a gente trava, né, compra put para travar a venda, é minimizar o risco. Eu sempre gosto de minimizar risco. Obviamente, se você ficar vendido ali a seco, tanto na call e na put, tu teria uma rentabilidade maior, só que o risco sistêmico aumenta. Tá? E precisa, dentro desse gerenciamento aqui, você ter uma atenção maior no caso de quem for ficar descoberto. Então, voltando aqui ao raciocínio. Vou ficar descoberto aqui, sem comprar put ou sem ter a ação em questão. O straddle vendido. O meu break-even é bom? Ele é bom. Com a ação acima de 110,90 e abaixo de 117,10, seria algo interessante. Posso dar uma olhadinha no gráfico da ação. Veja a média da movimentação. Então eu sei que se perder os R$113, ele perde a mínima desse range de consolidação. Então abandona a operação. Vou lá e estopa a minha operação. Rompeu o topinho, caso dos 117, abandona a operação também. Então ele fica um pouco mais simples para eu conduzir. Aí eu vou avaliando a volatilidade, vejo que a volatilidade está caindo um pouquinho, a volatilidade está relativamente baixa. Olha a minha volatilidade implícita, 16,96 de um ano. Né? A atual aqui agora está em 16,06. Bom, é uma volatilidade muito baixa. Então se eu estou vendido em opção, eu corro o risco dessa volatilidade aumentar, né? A opção ficar mais cara e eu ter prejuízo. Então também tem que tomar um pouco de cuidado quanto à volatilidade. Pega outro ativo qualquer aqui, vamos pegar a Petro como exemplo. Volatilidade da Petro também relativamente baixa. Temos um IV rank bem baixo aqui ainda, certo? Então se a gente estivesse montando estruturas para vender opção, a gente sabe que com a volatilidade baixa, por mais que eu tenha menos risco, porém eu tenho um prêmio menor. Se a volatilidade subir, aí o meu risco também sobe bastante. Tá? Outras operações, eu teria que pegar, por exemplo, aqui, buscar o monitor de mercado para ver uma ação que tenha a vol alta. Então aqui eu tenho lojas Renner com a volatilidade relativamente alta, tem a Gol 4. Como eu vejo aqui, vejo o percentual da volatilidade e o IV rank. Se eu pegar IV rank acima de 70, a volatilidade está bem alta. Tá? Soma 3, só que eu tenho que caçar também opção que tem uma boa liquidez. Não adianta só pegar uma vol alta e o ativo ter baixa liquidez na opção, você não conseguir fazer uma rolagem se for preciso. Aí você acaba tendo que ir para o exercício. Certo? Beleza, então vamos pegar aqui, por exemplo, SES Mineração tem pouca, Pomo 4 tem pouca. Acho que estão com volatilidade alta aqui, não tem uma boa liquidez na opção. Aí atrapalha muito a montagem da estrutura. Buscação daqui. Bom, não achei nada muito interessante. Vamos pegar uma de média volatilidade que tem alguma coisinha para a gente trabalhar. Eu prefiro trabalhar da seguinte forma. Montando posição para o longo prazo. Tá? Montando posição para longo prazo. Então eu vou fazer a venda da put. Compra da metade da mão na ação. E venda da metade da mão na call. Que seria o quê? Voltar ao raciocínio. Supondo que eu estime que a Petro está num suporte importante. Tá? Fiz a minha análise, achei um suporte importante no meio do caminho, acho que é o ponto para começar a comprar ações da Petrobras. Eu posso muito bem, ao invés de comprar ação, vender a put. Então, supondo que eu queira comprar ação a R$ 29,50. Se eu chegar aqui e vender o strike de R$ 29,50 e a ação não fechar no dia do exercício, no dia do seu vencimento, abaixo de R$ 29,50, eu tenho aqui 70 centavos de lucro. O dinheiro é meu. Se fechar abaixo de R$ 29,50, opa, a ação vai sair para mim no valor de R$ 28,84. Estou comprando com desconto a ação. Então vamos supor que eu queira comprar 2.000 ações. Tá? 2.000 ações
eu quero comprar para o longo prazo, tá? Para ficar aí visando o longo prazo. Eu posso montar a posição dessa forma, vendo metade dela em put, compro um pouquinho da ação. Por que comprar um pouquinho da ação agora, metade da ação? Se ela subir direto, por mais que eu fique com esse dinheiro no bolso de 70 centavos, a ação pode subir muito mais que 70 centavos, correto? Então assim eu inibo o ganho de força do ativo e continuo na posição. E agora eu posso ir lá e vender uma call. Agora eu tenho como vender uma call. Então eu posso fazer o quê? Vender uma call mais no dinheiro. Então, por exemplo, aqui, essa opção do Strike 29 já está 50 centavos aí praticamente dentro do dinheiro. Eu tenho aqui um valor extrínseco de 0,64 centavos. Então, se eu vender essa opção de 29 e a ação ficar abaixo de 29, eu recebi o prêmio da call e recebi o prêmio da put, correto? Teria que comprar a ação naquele valor, só que olha para onde vai o meu preço médio. 57,52, tá? No caso seria 27,71. Meu preço médio na ação diminui mais ainda. Cara, eu tenho quase R$2 abaixo do valor de entrada. Então, para longo prazo, quem está montando carteira a longo prazo, essa aqui é uma ótima estratégia. É uma ótima estratégia, tá? Eu adoro montar, posso aprimorar mais a situação. Então, com parte do prêmio da call, eu posso montar também um pouquinho de trava de alta. Aí eu pegaria o próximo exercício e a gente vai elaborando aqui e melhorando, né, os resultados. Então, observe que estratégia simples que eu tenho em mãos. Uma venda coberta com venda de put. Qual seria o viés de utilização aqui? Gerar uma taxa, porque eu tenho uma alta probabilidade de uma dessas opções dar exercício, certo? Só que eu estou visando também o longo prazo. Estou visando o longo prazo. Eu quero ir montar minha carteira buy and holder, por exemplo. Eu posso ir montando posições com vendas de put até ser exercido. Só o fato de eu querer vender uma opção, eu preciso receber um prêmio por isso, né? Falar, cara, eu tenho vontade de comprar essa ação, mas essa minha vontade tem que ser recompensada. E eu posso ser recompensado simplesmente vendendo a put e gerando taxas. Tá bom, pessoal? Bom, a gente vai manter mais alguns vídeos dentro dessa temática de venda de opção, operações que possam gerar taxa, tá? E a dica de hoje era essa. Um pouquinho de falar sobre venda coberta, um pouquinho também do straddle de novo, né? A gente voltar a falar um pouquinho sobre esse straddle vendido. Só que dessa forma a gente vai gerando taxa, perpetuando movimentos. Nem sempre a gente vai conseguir trabalhar só no direcional da ação. A gente poderia estar aplicando aqui um condor sintético, por exemplo, né, que seria uma trava de alta com put, uma trava de baixa com call. Sempre visando o quê? Esse finalzinho de exercício, tá? Vou aqui dar mais um pouquinho de dica para vocês aqui, ó. Mas antes de eu dar a próxima dica, já clica aqui no like, se você gostou do vídeo, já compartilha, se não é inscrito, já se inscreva também no canal. Vou voltar aqui para a BOVA. BOVA 11 tem um teta absurdo daqui para frente, tá? O teta tá aqui na casa de 11 centavos, quase 12 centavos o teta no dinheiro. Isso tende a aumentar muito até o final do exercício. Ou seja, imagina que você tem aqui agora a sua THL. Você tem uma THL no strike 116, teria que ser mais baixo um pouquinho, acabei botando longe demais. Você tem uma THL aqui no strike 116. O que isso quer dizer? Se ela ficar entre 114,20 e 121, você está no lucro. Vamos abaixar um pouquinho o strike, ó. Colocar o 115. Compra o 115 longo, vende o 115 curto. Olha a taxa gerada aqui para 9 dias úteis. O que isso quer dizer? Entre 113,75 e 119,75 está a sua zona de lucro. Mas não quer dizer que você tenha que esperar os 9 dias úteis. De hoje para amanhã, a call curta vai perder cerca de 11 a 12 centavos. A call longa perde cerca de 7 centavos. Então tu fica com um resíduo aí de 4 a 5 centavos aí na operação. Tá? Então você tem uma taxa gerada pelo decaimento do tempo. O ideal é sempre trabalhar com exercícios mais longos um pouco. Então, por exemplo, eu pegaria a BOVA H
com Bova J, tá? Pode ser aí. Bova H com Bova I. Pegaria essas operações aqui para montar também uma THL, por exemplo. Obviamente, a tua chamada de margem de garantia por estar vendido numa call, por mais que você tenha cobertura do strike seguinte, né? Vai ter uma chamada de margem, então nem todo ativo vai ser um ativo interessante para se trabalhar. Beleza? Pessoal, essa era a dica de hoje. Para quem não me conhece, eu sou o Gustavo e esse é o canal Buscando a Meta. Até a próxima.